Seja muito bem-vindo ao programa Luz na TV. É uma alegria receber você e podermos compartilhar juntos da Palavra de Deus. Nós estaremos refletindo hoje acerca das linguagens de afetividade na família. Um tema que envolve todos nós. Quantas vezes amamos, queremos o bem dos nossos filhos, do nosso cônjuge, mas não conseguimos transmitir isso com clareza. Então, fique atento à palavra que você receberá agora e que Deus te abençoe. Eu volto logo depois para orar por você. Mas hoje nós vamos falar sobre as expressões da afetividade. Vamos ler então Lucas 15, do verso 11 até o final do capítulo, que é o verso 32. Assim diz a Escritura Sagrada. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Guia-nos, Senhor, guia-nos, ó Deus, na Tua Palavra, que a Tua Palavra possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar, em primeiro lugar, o quanto nós somos amados, o quanto o Senhor nos ama de um modo genuíno e verdadeiro, o quanto esse amor é uma base de um relacionamento que o Senhor deseja que seja íntimo contigo. Mas também, Senhor, ajuda-nos, a pessoas que estão à nossa volta, nosso papel com elas, partindo primeiro da nossa própria casa, do nosso lar, é amá-las, é cuidar delas e ser cuidado por elas. E muitas vezes, ó Deus,
mesmo amando, a gente tem tanta dificuldade de demonstrar. Então nos ajude, para que nós possamos ter saúde, paz, e nós possamos expressar no lar aquilo que o Senhor mesmo tem colocado no nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Dr. Gary Chapman é um pastor que tem se tornado muito conhecido. Ele está com 87 anos de idade, mas ele se tornou muito conhecido pelas obras que ele escreveu. Mas isso começou a partir de um livro específico, um livro onde ele sintetizou algumas coisas para responder uma pergunta: como o ser humano expressa o amor? Quais são as maneiras que o ser humano expressa o amor? E à medida então que ele foi pesquisando e trabalhando, também a partir de uma ótica cristã, porque, como eu disse, ele é um líder cristão, ele é um pastor, terapeuta também, ele chegou à conclusão de que existem 5 linguagens do amor. E aí ele escreveu esse livro, e esse livro se tornou um grande best-seller. É um livro que, se você não leu, vale a pena você ler e pesquisar sobre ele. E a partir dali ele já escreveu as 5 linguagens do amor para o casal, as 5 linguagens do amor para o homem, as 5 linguagens do amor para a mulher, as 5 linguagens do amor para o adolescente, aplicando o fruto dessa pesquisa, dessa análise, disso que ele gerou, aos aspectos mais específicos de cada membro da família. Fantástico o trabalho do Dr. Gary Chapman. Eu já li esse livro há uns bons anos, numa época muito difícil, complexa da minha vida, e aonde que entra a conexão para mim, é uma experiência pessoal, das 5 linguagens do amor, da leitura desse livro, com o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho perdido. Numa determinada noite, eu sonhei com a parábola. Eu quero dizer que eu queria muito que Deus fizesse isso muitas vezes, porque poupa muito trabalho você ganhar um sermão sonhando. Então esse sermão foi um sermão que eu desenvolvi sonhando. Eu sonhei com a parábola. E enquanto eu sonhava, alguém nesse sonho me dizia: você já viu como Deus está expressando afeto aqui? E você viu aqui? E você viu aqui? E você viu aqui? Qual foi o resultado desse sonho? Aquilo que tantos séculos depois, o Dr. Chapman pesquisou e chegou à conclusão: existem 5 formas que as pessoas manifestam, desenvolvem o seu afeto. Meus amados irmãos, há tantos séculos atrás, Jesus já tinha expressado as 5 dentro dessa parábola. Essas 5 formas de afeto estão dentro dessa parábola. Não na mesma ordem que o livro, mas naquela ordem que o próprio Senhor Jesus queria comunicar. Alguém pode perguntar: mas a parábola do filho pródigo, o tema central dela é o afeto? É o amor? Sim e não. Não sei se vocês lembram, o capítulo 15 de Lucas começa Jesus dando resposta aos escribas e fariseus, porque eles diziam que Jesus se sentava e comia com gente pecadora, e Jesus fazia isso mesmo. Jesus comia com os pecadores, Jesus se relacionava com os pecadores, Jesus criava conexões de amizade, de preocupação com gente pecadora, gente de má fama, gente que tinha história conturbada, gente que não entrava dentro de uma caixinha religiosa da época e não estava dentro daquele padrão que a sociedade mais legalista esperava. Jesus se relacionava com essas pessoas. Então o que Jesus está fazendo no capítulo 15 de Lucas? Respondendo a essa crítica. E ele responde essa crítica falando da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido.
É nesse contexto que a parábola está. Portanto, a parábola fala sim de afeto, porque o que Jesus está aqui tentando abrir os olhos dos fariseus, na dureza do coração deles, na arrogância espiritual deles, na atitude deles de segregar, de extirpar, de estigmatizar, o que Jesus está falando a eles é: eu estou atrás de gente perdida, eu estou atrás de gente que ninguém ama, eu estou atrás de gente com quem vocês não se preocupam, mas eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, eu as amo e eu estou buscando muitas dessas pessoas para serem meus filhos. Você quer um contexto de afeto e amor maior do que esse? Esse é o ambiente da parábola. A história nós já conhecemos. A história que Jesus conta para trazer esse princípio de que o amor tem a capacidade de achar o perdido, de dar vida a gente morta. E a história envolve um pai e 2 filhos como personagens principais. E o que eu quero que você perceba é que o principal entre os 3 não é o filho perdido, mas o principal agente dessa história é o pai. Porque se não fosse o coração do pai, se não fosse o amor do pai, se não fosse a capacidade desse pai nessa história de expressar, de comunicar todo o afeto que havia dentro dele, esse filho terminaria perdido. Continuaria perdido. Morreria perdido. Mas quais são essas linguagens de afetividade que o Chapman descobriu, sintetizou, escreveu sobre elas e que aparecem aqui com clareza nessa parábola em Lucas capítulo 15. A primeira delas, mas seguindo o texto, não Chapman, a primeira delas é o que eu estou chamando aqui de serviço bondoso. Essa é uma das expressões de afeto. Como ela aparece nesse texto? Aparece basicamente em 2 sinais que nós temos aqui. Veja, por exemplo, o verso de número 12. O filho mais novo chega ao seu pai e diz: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade, e esse detalhe é importante, entre eles. É importante esse detalhe quando o conflito se instala lá na frente com o filho mais velho. Quando a gente vê o que o filho mais velho diz, mas aqui a gente lê que o pai partiu entre eles a herança. Por que que aqui nós vemos uma atitude de serviço bondoso? E como isso se complementa lá no versículo 17, quando o texto diz assim: caindo em si, ele disse: os empregados de meu pai, a eles não falta nada, mas eu estou aqui, passando fome. Eu não posso comer as vagens de alfarroba que os porcos comem. Por que a gente tem esse indício aqui? Primeiro, porque na cultura da época, um filho pedir ao pai a herança em vida era uma atitude de afronta ao pai, de grande afronta ao pai. No livro A Volta do Filho Pródigo, o escritor Henry Nouwen, que já é falecido, ele fala sobre isso e diz: eu fui a vários lugares do Oriente Médio, às feiras, para tentar entender o que isso significava do ponto de vista cultural. E em todos os lugares que ele ia, ele falava assim: se um filho pedir a herança do pai, o pai é vivo, o que vocês acham disso? O que ele ouviu em quase todos os lugares do Oriente Médio, que é a região onde Jesus proferiu essas palavras: ele deveria ser apedrejado. Esse filho deveria ser morto.
Não se pode fazer isso em hipótese alguma com o pai. Então nós não temos às vezes a consciência do tamanho da situação aqui, mas o que o pai faz? Ele age mais como servo do que como senhor. Com todas as prerrogativas que ele tinha, ao invés então de estabelecer toda a sua autoridade, ele recua. E ele serve ao seu filho, dando a ele os bens que ele queria. E lá na frente, quando o filho nada tinha, o que ele lembra? Da generosidade, da bondade do pai, como ele via os funcionários na casa do pai sendo bem tratados, bem alimentados. Como isso se traduz em linguagem para nós? Muitos de nós comunicamos o amor servindo. É aquela pessoa que, por exemplo, ela talvez não diga eu te amo, ela tem dificuldade de abraçar, mas ela tem prazer em ir lá dentro fazer uma comida especial para você. Ela tem prazer em te oferecer o melhor. Quando hospeda alguém, ela se sente privilegiada, as pessoas são bem recebidas. Quando alguém está em dificuldade, ela sempre aparece. Se há problemas dentro da família e alguém precisa ser preservado, ela se coloca na linha de frente. Porque é o modo com que ela está sinalizando: eu amo você. E da mesma forma, há pessoas que se sentem amadas assim. Se alguém manifesta o amor dessa maneira, do outro lado, há aqueles que se sentem amados quando alguém dá um passo de serviço bondoso. Por que eu pus aqui a palavra bondoso? Você não vai ver isso lá no livro, porque às vezes a gente faz muita coisa por obrigação, por peso. Mas para ser uma linguagem de afetividade, o que deve nos motivar? Deve nos motivar o amor. Daí não é apenas serviço, não é apenas fazer alguma coisa, mas é fazer como uma linguagem que está dizendo: eu amo você, você é importante para mim, eu me preocupo com você. E há pessoas que comunicam assim, e há pessoas que entendem assim o afeto. Uma segunda expressão, uma segunda linguagem da afetividade que nós vemos nesse texto é o toque físico, além do serviço bondoso. E como eu disse, todas essas linguagens nós vamos encontrá-las nesse texto no Pai. O texto nos diz que depois que o filho cai em si, e ele toma o caminho de volta para casa, com um plano formulado na sua mente, porque ele sabia que o que ele fez era muito grave. Então qual que era o plano dele? Eu prefiro ser um empregado do meu pai, do que ficar longe dele agora que eu entendi o que eu fiz. Então eu vou chegar diante dele, vou dizer assim: pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, eu não sou digno, pai, de ser chamado teu filho, me aceita como empregado. Eu prefiro viver como empregado na casa do Senhor. Enquanto ele está a caminho, numa distância que a Bíblia não descreve, o pai consegue vê-lo, percebê-lo. Será que você consegue sentir o coração do pai nessa hora? É uma figura moribunda, suja, descalça, abatida. Alguém magro pela fome. Mas ele vê e ele diz: é meu filho. É meu filho. Na cultura judaica, um homem de idade correr é desonra. Se você pedir para um ancião
não é? Ó, corre lá e pega isso. Você está desonrando essa pessoa. A idade dela, a experiência dela, a posição dela. O pai nem pensa nisso. Ele nem pensa na honra ou desonra. Diz o texto que ele corre. E o que ele faz quando ele chega onde está o filho? Ele não chegou e fez assim: ô meu filho, você está ruim, hein? Vem cá, seu pai vai te dar um abraço. Ele correu e abraçou, e diz o texto, e beijou o filho. Será que nós temos consciência do poder do toque físico, do carinho, o poder de um abraço, o poder de uma expressão que nasce, que brota do coração, um afago? A Alice, que está com 3 anos de idade, descobriu uma coisa, eu não sei como ela conseguiu. Ela descobriu que eu sou careca. E ela me pergunta muitas vezes assim: pai, por que seu cabelo caiu? E eu falo: eu não sei, minha filha. Inclusive eu quero até dar um prêmio se alguém descobrir, tá? Mas aí ela descobriu que tem uns fiozinhos bem pequenininhos. Então geralmente quando eu pego ela aqui, no colo, ela fica com a mão assim. Aí esses dias eu passei a Gillette, inclusive hoje está feio, né, pessoal? Meu cabelo hoje está grande, eu esqueci de cortar. Aí eu passei a Gillette e falei assim: pai, cadê o cabelinho? O Jean Filho tem essa mesma mania. Eu entro no carro, ele senta do lado, ele vai, põe a mão aqui, né? Deve ser gostoso, né? Eu passo, eu não sinto nada gostoso não, mas para quem passa deve ser gostoso. Mas esses dias quando a Alice, e no mesmo dia o Jean Filho tinha feito a mesma coisa, esses dias quando isso aconteceu, eu falei assim para Deus: Deus, não deixa esquecer. Eu não pedi, eu não falei assim: ó, eu preciso que vocês façam isso, mas como filhos, eles vão lá e me dão uma porção de afeto. Na careca do pai. Já pensou coisa maravilhosa? Tão simples, não é? Mas tão poderoso. Uma terceira expressão que nós vemos nesse texto, de linguagem afetiva, além desse serviço bondoso, do toque físico, é o presentear de maneira honrosa. No verso 22, então, quando o pai abraça o seu filho e beija o seu filho, aí o filho começa a falar aquele discurso que ele já tinha ensaiado no caminho inteiro. Lembra que ele foi para uma terra distante. Ele estava numa terra distante. Ele chegou com um discurso decorado. Imagine a vergonha desse rapaz. Imagine o quanto ele se sentiu humilhado. Um judeu, com a lei que o judaísmo tem que cuidar de porcos, sujeito a um chiqueiro, descalço, tomado pela fome, tendo um pai que lhe amava, e um pai que lhe guardava e lhe dava tudo o que ele precisava, mas agora ele fez o caminho de volta, humilhado, quebrado, machucado, magro. O pai lhe recebe com esse abraço, com esse beijo, e aí ele começa a falar aquele discurso que ele tinha preparado para o pai: pai, eu pequei contra Deus, contra você, eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai não lhe deixa terminar. O pai não está preocupado com aquilo que ele tem que dizer. O pai já sabe que ele está arrependido e humilhado. Então o que o pai faz? Tá, meu filho, eu sei. Servos, dá um banho nele,
põe uma roupa bonita nele. Sabe o anel da família? Sim, Senhor. Pega o anel, nós temos que pôr no dedo dele. Ele é meu filho. Outra coisa, ele está descalço. Providencie sandálias para ele. E outra coisa, prepara a festa. Já separa lá o novilho gordo, porque hoje vai ter um banquete nessa casa. Se você observar todos os presentes que o filho recebe, são presentes que resgatam a sua dignidade. Tem gente que é bom para presentear. Maridão lá chega, por exemplo, com uma churrasqueira elétrica. Meu bem, olha o que eu comprei para nós. Você ficava reclamando da fumaça. Agora nós vamos comer churrasco sem fumaça, meu bem. Mas é o seguinte, viu, meu bem? Esse presente nosso, se lava direitinho, tá? Para a gente usar, não estragar, porque custou R$105. Presenteou? Sim, ele mesmo. O presente é para ele. A gente aprende com a Bíblia que há pessoas que receberam essa linguagem, elas têm a facilidade de olhar para outra e dizer assim: eu tenho que dar um presente. Você tem alguém assim na sua família? Não, eu tenho que dar um presente. E quando a pessoa entende isso, ela começa a procurar presentear, não pelo valor financeiro, mas por causa do significado. Mas também, meus amados, muitos de nós nos sentimos amados quando somos presenteados. Ou seja, qualquer linguagem dessa que você pegar, você precisa perguntar para você mesmo. Igual nós já falamos aqui, serviço bondoso, toque físico, presentes honrosos. Eu me identifico no sentido de que isso me faz sentir amado, ou eu sou assim, é o modo com que eu demonstro para as pessoas que eu as amo. Porque sempre a linguagem vai ter esse viés de quem recebe a comunicação e de quem está comunicando. E presentear de um modo honroso, como esse pai fez, pode ser uma maneira de você demonstrar com clareza o amor que você tem pelas pessoas do seu lar. Mas não para aqui, meus irmãos. Além desse pai demonstrar serviço bondoso, toque físico, presentes honrosos, ele gera agora um tempo precioso. O verso 23, então, continua dizendo que ele então pede que seja trazido o novilho para ser morto, mas diz o porquê: vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Tempo precioso constrói essas janelas afetivas, que vai ser uma base para o resto da sua vida. Por último, irmãos, primeiro foi serviço bondoso, segundo, o toque físico, terceiro, presente honroso, quarto, tempo precioso e, por último, palavras de afirmação. Como vocês viram aqui, o filho mais velho se revolta com a festa que está sendo dada para o seu irmão mais novo. Ele se sente injustiçado. Ele vê aquela situação e diz: olha o que o meu pai está fazendo por esse meu irmão que não merece nada. E diz o texto que o pai está ali tentando trazê-lo: meu filho, vem festejar conosco. Eu não sei se você observou esse detalhe no texto. Diz que insistia. Significa que ele e o pai, por alguns instantes ali, estavam em diálogo, o pai tentando convencê-lo, mas ele está intransigente. Até que ele, que achava que honrava o pai, levanta a sua voz contra o pai
E aí ele diz para o pai o seguinte, verso 29. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, ele nem chama assim, quando volta o meu irmão, ele diz esse teu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Há duas coisas muito interessantes nessa fala do filho mais velho. A primeira é que ela não é verdadeira, ela não é justa. Nós lemos lá no início que o pai havia repartido os seus bens entre eles. Ele também já havia recebido a sua parte na herança. Como o pai nunca tinha dado nada para ele. O segundo, e aí é um detalhe cultural também muito importante. O segundo ponto que abre a cabeça da gente para o entendimento do quanto esse filho está sendo injusto. Vocês lembram que na Bíblia existe o direito de primogenitura? Quem lembra disso? Então tem muita gente que não sabe, então vou dar uma síntese. O filho mais velho, homem, tinha uma bênção especial e uma herança especial. Quando o pai repartiu, ele repartiu conforme o direito de primogenitura. Inclusive, ele ganhou mais do que o filho mais novo. Certo? E como eu disse, a ele era dada uma bênção especial. Mas, como tudo nas Escrituras, quando a gente fala de bênção especial, isso trazia uma responsabilidade para o filho mais velho. E qual era a responsabilidade dele? Ser o elemento agregador e protetor da família. Veja o que aconteceu, ele está irritado, machucado com o pai, quando na verdade era ele que tinha que ter tomado o caminho e dito, eu preciso honrar o meu pai, eu preciso achar o meu irmão, eu como filho mais velho, como primogênito, preciso resolver isso na família. Então o pai aqui nem por um segundo foi injusto ou negligente, e recebe na sua fronte uma acusação e um peso de acusação que ele nunca mereceu. E como ele responde a isso? Disse o pai, verso 31, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Ele arrebenta a dureza do filho, com uma palavra afirmativa. Você sempre está comigo, meu filho, eu reconheço isso. Você não tem um novilho gordo, você tem tudo, tudo é seu. Eu posso tentar perceber como é que é o coração do meu filho, da minha filha, da minha esposa, você, minha irmã, do seu marido, e dizer assim, Deus me ensina, Deus me ajuda, Deus me guia nesse caminho. Sabe por quê? Porque aquele que é o Senhor se fez servo. Aquele que é o alto e sublime veio aqui tocar a nossa vida, tocar a nossa realidade, se fez carne, habitou no meio de nós, sentava com pecadores, abraçava pecadores. Aquele que tem todas as riquezas e toda a honra, nos presenteou com honra, ao mandar o que ele tinha de melhor. Esses dias eu estava pensando em algo que alguém falou, há uma música que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir,
e eu ouvi a seguinte crítica: o melhor de Deus ainda não está por vir, o melhor de Deus já veio. E eu pensei, eu acho que já veio e está por vir, as duas coisas, porque Ele veio e Ele vai voltar. Então o melhor de Deus já veio, o melhor presente você poderia receber em toda a hipótese desse universo, de maior honra, de maior glória, de maior majestade, é o Filho de Deus morrendo e ressuscitando em seu favor. Para que nós possamos ter tempo precioso de intimidade e comunhão com o Pai. Para que a nossa vida com Deus não seja estéril. Então, se você teve um pai que nunca manifestou nada disso de afeto por você, você está sabendo que o Pai Celeste é alguém que inclusive quer ter tempo precioso com você. O nosso Deus é aquele Deus que nos fez filhos. E quantas palavras de afirmação a Bíblia tem para a nossa vida. Meu filho, minha filha, o Deus que nós servimos é o Deus que pega um Jacó, que significa trapaceiro, e dá o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. Um Deus que afirma a sua vontade. E nós podemos celebrar o amor de Deus, porque o Filho primogênito não ficou em casa. O filho primogênito foi atrás dos seus irmãos. E se você está aqui, Cristo Jesus é o seu Senhor, é porque aquele que tem o direito de primogenitura foi lá quando nós estávamos em meio aos porcos e famintos e nos resgatou pelo poder da sua obra na cruz. Será que nós somos amados? Dá para aprender com Deus? Baixe sua cabeça, vamos orar. É incrível como o pai ama o seu filho. A parábola do filho pródigo, como você pôde ver, é um exemplo dos canais, das maneiras com que nós podemos desenvolver a afetividade do nosso lar. E eu quero te convidar a estar conosco aqui presencialmente, para que possamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. A Igreja Luz, ela se localiza na rua C2, aqui no Jardim América, pertinho da Dela, número 280. Vem estar conosco nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, para o nosso culto matinal, às 10h15 para a Escola Bíblica para a Vida e à noite, às 19 horas, o culto de celebração com toda a comunidade. Será uma alegria ter você aqui conosco. Nós também temos, todas as segundas-feiras, um programa extraordinário chamado Encontro para uma Nova Vida. São 4 semanas que você será impactado para uma visão nova de mundo e um novo momento na sua história. Mas nesse momento agora eu quero orar por você, para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que seja um lugar onde o amor é demonstrado a partir de todas essas linguagens de afeto. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por todos aqueles que em tantos lugares estão nesse momento me assistindo. Eu agora oro e peço ao Senhor pela vida de cada um, cujo lar, cuja família precisa de um renovo, de um fortalecimento, de uma transformação. Que, ó Deus, a Tua palavra, através da parábola do Filho Pródigo, possa acender o desejo nesses corações de desenvolverem a afetividade nos seus lares. Que o Senhor quebre as barreiras, destrua os muros e reconstrua as pontes. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana e não se esqueça de nos visitar no Instagram, no Facebook, @Igreja Luz, como também ver os nossos vídeos no canal Igreja Luz no YouTube. Até a próxima!